Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Mog Maciel, da Casa de Crochê, e hoje eu venho aqui mostrar para vocês as mangas de crochê de uma jaqueta. Aí eu vou fazer o passo a passo. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, Casa de Crochê numeral 1, vai estar aqui, e aí teve 50% para fazer qual vídeo primeiro, o vídeo da manga de crochê para jaqueta ou o chale. Teve 50%. Depois eu repostei o resultado dizendo que não me ajudaram em nada. E aí teve algumas pessoas que pediram a jaqueta. Então, por um número muito pequeno, a jaqueta venceu. Então agora eu vou passar algumas dicas para vocês de como customizar uma jaqueta jeans, tirando as mangas ou um colete, né? E colocando mangas em crochê. Então, eu acredito que esse vídeo vai ser em duas partes, para não ficar muito extenso um só. E aí, espero que vocês gostem, deixem seus comentários, que isso é muito importante. Se inscrevam, né, no canal, para eu ver, isso aí faz parte de todo o feedback, né, de eu saber se vocês estão curtindo, enfim. E aí sempre deixem um comentário aí que eu adoro responder e eu leio sempre. E lá no Instagram, diariamente vocês estão me vendo. Essa semana, inclusive, estão me questionando por que eu tô sumida, mas eu tô com muita encomenda. Também editando vídeos para vocês aqui, preparando vídeos, né, a edição é com Y. Então eu tô um pouquinho afastada, mas eu tô sempre postando alguma coisa, não tô conversando. Se eu não tô conversando, mas eu tô postando alguma coisa lá pra não deixar vocês na mão, tá bom? Então, um beijão e vamos pro vídeo. Bom, aqui nós vamos fazer um degradê em tons de azul e a linha cru como base. Isso aqui é uma ideia, e aí tem aquele vídeo que eu explico o círculo cromático, onde tem ideias de combinação de cores, tá? Então aqui nós vamos fazer um degradê ou um monocromático, que são todos na mesma cor em tons diferentes. Então aqui qual cor que a gente vai usar? 8176, 2137, 2500, 2829 e 2856. Tá difícil de focar. Bom, mas isso aqui, gente, é uma ideia, tá? A ideia também não é cópia, é que vocês instigam a curiosidade de vocês e a criarem, principalmente usando aquele círculo cromático, o círculo cromático, que é uma base bem legal para vocês ousarem aí nas cores, tá? A nossa jaqueta ou um colete jeans, e para fazer, peguei o braço da Henriqueza aqui, e para fazer a medida, deve se fazer com o braço dobrado, tá? E não esticado. E outra coisa que eu sugiro é nunca medir ou pedir para cliente a manga da jaqueta, porque a jaqueta jeans, geralmente as mangas passam das mãos, e aí vai ficar, e a linha, ela acaba pesando e a manga vai ficar muito comprida e não vai ficar legal, tá? Então o ideal mesmo é a medida do braço, do ombro, até o ossinho do punho, tá bom? Então, a gente vai usar, no meu caso, como eu sempre digo, não é uma regra, tá? Aqui a sugestão, na embalagem da Anne, a sugestão é 1,75, mas eu gosto muito do meu ponto e de trabalhar com a 1,5, tá? Então, a ideia é vocês fazerem, testarem, verem qual ponto de vocês que vocês gostam, que ficam mais bonito, que agrada mais e que facilita também o manuseio, né? Que doa menos a mão, que isso também é importante. Então, vamos precisar de uma tesourinha e a nossa agulha. Bora lá? Outra medida que a gente vai fazer é aqui a circunferência da cava, tá? Uma base, mais ou menos. Não exata, porque nem sempre fecha exatamente. E nós vamos fazer
meios squares, que são aqueles quadradinhos da vovó, tá? Aqui, no meu caso, eu precisei de 7, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º eu vou fazer junto com vocês. Como é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o anel mágico. O anel mágico, aí nós vamos subir 3 correntinhas, 3 pontos altos, no caso mais 2 pontos altos, né, formando 3 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, que nós vamos fazer o centro, e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Vamos fechar aqui o anel. E aí, eu já costumo esconder ele tecendo já. 1, 2, 3 pontos altos, mais uma correntinha. Vamos lá na nossa correntinha lá que a gente fez anteriormente, na carreira de baixo, e vamos fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, porque a gente chegou aqui no nosso leque. E mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos lá no nossa correntinha. E no meio vamos fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha e mais um ponto alto lá no nosso primeiro ponto. Ó, tá vendo? Tá formando já o... E aí, nós vamos fazer mais uma carreira, totalizando 3 carreiras. Aí, agora aqui a gente vai fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas, mais um ponto alto, mais 2 pontos altos, formando 3 pontos altos. Uma correntinha, e lá na nossa correntinha de baixo, de separação, vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, lá no nosso leque, vamos fazer o nosso último leque de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos. Ok? E assim a gente fez o nosso meio quadradinho com 3 carreiras.
Vamos pegar os nossos outros 6, que no caso, na minha medida aqui, pra minha jaqueta, eu precisei de 7, ok? Então, vocês vão fazer, dependendo da jaqueta de vocês, menos ou mais, pode fazer infantil, enfim. Aí, vocês têm que ter esse cuidado pra medir a jaqueta. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos unir os nossos squares com pontos baixos. Aqui, vamos caminhando, fazendo pontos baixos. Vou fazer 2 aqui dentro. Mais um no meio, mais outro aqui. Aí, vocês vão fazendo conforme a necessidade que vocês vão vendo. Aqui, eu vou já pegar um outro. E vou unir. E já vou escondendo o fiozinho. Tem gente que prefere esconder o fiozinho lá, depois fazendo o arremate geral. Então, isso também não é regra, tá? Cada um faz da maneira que se sente mais confortável. Eu já prefiro ir fazendo e escondendo. Aí, unimos aqui os 7 quadradinhos, meio quadradinhos, né? E aí, nós vamos unir aqui com um ponto baixíssimo. Pronto. Unidos aqui, nós vamos começar a fazer a curvatura, ó. Aí, a gente coloca a jaqueta aqui do lado do avesso e a gente vai começar a fazer essa curvatura. Porque aqui, por enquanto, ela tá o quê? Ela tá reta. Então, nós vamos fazer uma leve curvatura. E como eu havia falado também lá naquele vídeo da batinha, é bem interessante usar uma peça como base, pra gente ter uma ideia de como vai ficar, ter um ponto de partida. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar uma outra cor, ou um alfinete de marcação, qualquer coisa que tu possa servir como base aqui pro centro. E aí, a gente vai caminhar alguns pontos com ponto baixíssimo.
Aí a gente vai caminhando. Aqui eu acho que eu caminhei uns 30 pontos, se não me engano, na outra. A gente vai caminhando um pouco. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tá a marcação. E aí eu vim, ó, aqui tá a linha. E aí eu vim fazendo alguns pontos baixos, baixíssimos. Depois passei pra ponto baixo, depois meio alto e depois ponto alto. Pra fazer uma leve curvatura, não precisa muita coisa, tá? É só uma leve curvatura pra fazer aqui a nossa cava. Ó. Ok? Então, aqui a gente vai fazendo alguns pontos baixíssimos. Depois, a gente vai fazer alguns pontos baixos. Por que que eu não tô fazendo exatamente o número de pontos? Para justamente vocês começarem a pensar, porque cada jaqueta vai ser de um tamanho. Então, não adianta eu passar exatamente igual, porque ainda mais se for para revenda, ou eu não sei o tamanho da sua jaqueta aí. Então, a base da jaqueta, é interessante esse cálculo para vocês realmente visualizarem que vocês podem fazer do tamanho que for. Aí, aqui, ó, nesse outro lado, a gente vai estar com ponto alto. Então, um pouquinho antes de chegar aqui, a gente já começa a fazer alguns pontos altos. Então, aqui eu vou fazer pontos meio altos. Meio ponto alto. E aqui eu já vou começar com pontos altos. Agora, a ideia é a gente ir medindo e fazer o outro lado igual. Então, aqui tem uma base de marcação. E os meus pontos altos vieram mais ou menos até aqui, ó. Então, eu sigo até esse ponto aqui de pontos altos. Ok? Aqui. Marcar aqui para ficar mais fácil. Até aqui foram meus pontos altos. Aí, agora eu faço o contrário, agora que eu vou começar a reduzir. Agora eu vou fazer os meus meio pontos altos.
até mais ou menos onde eu comecei lá do outro lado. Aqui nossa medição. Aqui pontos altos. E os pontos meio pontos altos foram até aqui mais ou menos. E agora eu vou começar com meus pontos baixos. Fiz meus pontos altos, meu meio ponto alto, agora eu vou fazer meus pontos baixos. Até fazer começar o meu ponto baixíssimo. Aí eu não preciso fazer, aí nós vamos virar o trabalho. Então, aqui, ó, pontos baixíssimos. Aqui desse lado, comecei com pontos baixíssimos, só pra caminhar um pouco, né? Aí, aqui, pontos baixos, meios pontos altos e pontos altos. Aí, agora que eu faço a redução. Pontos altos, meio pontos altos, pontos baixos, até a gente chegar no ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer uns 2 pontos baixíssimos, 2, 3, e vamos virar o trabalho. Aí, agora, a gente vai fazer como a gente fez aqui. A gente vai começar com pontos baixíssimos. Ah, até aonde? Até mais ou menos aonde tu vê o teu desenho, que forme a tua curvatura aqui. Então, sempre usar como base. Então, o lance é se arriscar, gente, é fazer, é experimentar e não ficar com receitas prontas, exatas, porque senão vocês vão acabar fazendo sempre só do mesmo modelo e não ter uma ideia de como iniciar. Então, é assim, é pensar que vocês estão fazendo a jaqueta aqui e ter como base uma peça original. Aí, a gente vai fazendo. Aí, aqui, ó, uni com pontos baixos, depois comecei a fazer mais uma carreira aqui, da maneira que eu falei, pontos baixos, pontos baixíssimos, pontos baixos, pontos meio altos e pontos altos. Aí, depois eu fiz ao contrário, fiz pontos altos, pontos meio pontos altos, pontos baixos e pontos baixíssimos. Os pontos baixíssimos não necessariamente precisa fazer aqui, porque aqui já acabou. Aí, depois a gente volta e faz novamente. Aqui, eu fiz 2 carreiras de pontos altos, que já deu uma diferença aqui, uma curvatura suficiente para o nosso trabalho. Terminado aqui, eu vou finalizar e vou começar as cores. Então, daqui a pouco eu volto. Finalizada aqui a nossa curvatura da cava, nós vamos começar com o nosso zigue-zague. Aqui a gente fez um degradê em na cor azul, em vários tons. Então, nós vamos pegar. Começamos com o cru, agora nós vamos pegar o tom de azul mais claro. Aí, a gente vai começar aqui no nosso leque. Três correntinhas.
para fazer o nosso primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente fica com leque sobre leque, e aí nós vamos formar o nosso zigue-zague. Aí vocês vão ver como é fácil, gente. Aí, um pontinho, uma correntinha de separação, e lá na nossa correntinha do nosso square, a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Mais uma correntinha, lá no nosso quadradinho da vovó, a gente vai fazer mais 3 pontos altos lá naquela correntinha de base. Ok, chegando aqui, a gente não vai fazer correntinha e a gente vai dar uma laçada e vamos fazer um ponto alto lá do outro lado, olha só. Para vocês visualizarem. Aqui eu deixei a linha para vocês verem o centro, como se fosse aqui embaixo do braço. E aqui vai ser o nosso ombro. Ó, a nossa curvatura. Aqui ficou embaixo do braço, aí tem meio quadradinho da vovó e meio quadradinho da vovó na nossa união. Nós vamos pegar e unir aqui e fazer mais 3 pontos altos nessa correntinha do quadradinho vizinho. E aí, vamos repetir. Uma correntinha, lá na correntinha de base, 3 pontos altos. Uma correntinha de base, aí nós chegamos aonde? No nosso leque. E aí, nós vamos repetir o nosso leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e repetimos com mais 3 pontos altos. E aí, nós formamos o nosso leque e, ao mesmo tempo, o nosso zigue-zague. E assim a gente vai. Mais uma correntinha. Mais 3 pontos altos. Mais uma correntinha e mais 3 pontos altos. Por que que a gente não faz aqui no meio deles? Porque aí nós vamos aumentar o nosso trabalho, e não é essa a ideia, a gente vai fazer um trabalho reto. E o aumento tá aqui, ó. Quando a gente repete aqui no nosso leque, a gente tá automaticamente aumentando. Se a gente colocar aqui, vai ter o aumento, e se a gente fizer a união, ele vai ficar um trabalho reto. Aí, aqui, a gente não separa, não tem correntinha de separação, e vamos novamente lá. Aí, agora, a ideia. Eu fiz aqui o degradê, pra gente fazer um trabalho, um degradê monocromático. Ok, usamos o azul a escolha. Só que aí, vocês podem usar infinitas cores e sempre sem medo, usando o círculo cromático lá no vídeo anterior que eu fiz. Aqui eu fiz uma brincadeira, eu fiz um degradê e depois eu repeti, eu centralizei o tom mais escuro em vez de dar continuidade. Mas isso também foi só uma ideia. A ideia aqui é vocês pensarem e criarem a partir dessa ideia que eu tô fazendo, desse trabalho. Cheguei aqui, finalizei com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixos aqui até chegar ao nosso leque e vou repetir aqui 3 correntinhas, 3 pontos altos e 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha,
3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos. Chegamos, chegamos aqui no nosso meio, a gente vai dar uma laçada e vamos lá no quadradinho vizinho e vamos fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Como que eu fiz aqui? Esse trabalho aqui, o que eu gostaria? Que fosse uma inspiração e não que vocês fizessem cópias. Que vocês sim se inspirassem, fizessem o trabalho de vocês usando o círculo cromático, como eu falei, sem ter medo das cores, sem ter medo de ousar, porque o crochê é livre e vocês podem desmanchar se não gostarem. E se vocês não gostarem, vai ter uma cliente que vai amar, porque é sempre assim. Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz o nosso cru, aí ficou os nossos quadradinhos, ficaram com 3 carreiras. Aqui, o nosso tom azul mais claro, repeti mais 3 carreiras. Depois, eu passei para o nosso segundo tom de azul. Aí, aqui, eu já fiz 4 carreiras. 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui, eu já fiz o outro tom de azul um pouco mais escuro. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E o nosso azul marinho, eu fiz 6 carreiras. Chega aqui, fica o meu cotovelo. E aí, depois eu repeti exatamente como aqui. Então, hoje eu fico com esse vídeo e eu volto em seguida com a segunda e última parte do vídeo, tá, gente? Não esqueçam de curtir, de darem o seu joinha, de se inscreverem no canal, que isso é muito importante, tá? E também me seguirem lá no Instagram, que eu faço postagens diárias lá nos stories, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.